IoaCast no ar, diretamente do nosso stand da Rede IoA aqui no CIOSP 2025, segundo maior congresso de odontologia do mundo, uma estrutura da Rede IoA fantástica, e aqui com dois nomes mega importantes, Dr. Andréa Tedesco, Marcos aqui, engrandecendo a nossa tarde, o nosso podcast. E eu queria agora que a doutora Andréa Tedesco se apresentasse. Nós estamos ao vivo no YouTube da Rede IoA, nós estamos ao vivo no Instagram. Eu queria que a doutora Andréa se apresentasse aí para esse público, que obviamente já conhece, mas é muito bacana escutar a sua história, e depois o Marcos também se apresenta. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Andréa Tedesco, harmonizadora, professora e uma apaixonada pela harmonização. Na verdade, pela harmonização e por tudo aquilo que tem qualidade, né? Sim. E por isso a gente está aqui agora e já há tanto tempo com essa parceria com a Rede IoA, numa vontade maior de poder expandir para outras cidades toda a nossa filosofia de trabalho que a gente aplica lá no Rio de Janeiro. Andréa é professora do UFRJ também, isso? Sim, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2009. Olha só, né? que legal. Mas nesse momento eu estou afastada, estou com uma licença, na verdade, assim, porque eu não estou mais conseguindo me dedicar. Deve estar difícil o tempo, né? Tá muito. O tempo, eu estou tentando me dedicar um pouquinho a ele, às vezes, entendeu? E aí, na hora que eu boto ali na balança, eu vejo para onde é que eu estou indo. Que legal. Então, eu estou afastada até porque a harmonização está tomando muito do meu tempo. E essa vontade que eu tenho de fazer com que as coisas sejam certinhas. Perfeito. E aí a gente vai se dedicando cada vez mais. E o Marcos agora vai se apresentar. Vamos lá, Marcos. Obrigado, Cris. Um prazer estar com você aqui. Já há tanto tempo que a gente se conhece, né? Verdade. E, assim, o pessoal da rede praticamente é uma família pra gente. E, bom, eu sou um cara de bastidores, né? Quem é você? Quem é você, Marcos? Meu nome é Marcos Vinícius Simões, eu sou marido da Andréa já há 23 anos, né? A gente está junto. E eu cuido de toda a carreira profissional dela, tudo que não envolve, aliás, harmonização, e da aula e paciente é comigo. Né? Legal. E eu também que iniciei essa parceria com a Rede IoA, em nome da Andréa, em nome do Instituto. Então, sempre muito bom estar com vocês, Cris. Obrigado. Gente, é uma equipe, né? Família, e a gente sabe a importância do Marcos no processo, né? Muito. Isso é fundamental, né? Eu acho que o sucesso também da Andréa se deve muito a essa entrada do Marcos firme em todo esse projeto, né, Andréa? Na verdade, assim, a gente que trabalha ali na frente, na injeção, de frente com o paciente, de frente com o aluno, a gente não tem muito tempo para fazer essa parte dos bastidores e a gente também não tem conhecimento, né? Na verdade... O Marcos é um grande CEO, né? Exatamente. De todo esse negócio que envolve, né? E essa união de forças, né? Uhum. Juntos somos mais fortes, esse lema, ele ajuda bastante com que a gente possa seguir em frente e cada vez aprimorar mais as coisas. Então, eu estou ali na linha de partida e ele está por trás ali para dar o suporte, fazer com que tudo possa acontecer. Sem dúvida nenhuma, foi uma mudança muito grande na minha vida. E a gente deve entender o quanto de trabalho tem com um nome tão expressivo hoje como Andréa Tedesco está no mundo, né? Não só no Brasil. E projetos, né? Projetos infinitos, e dentro do IoA projetos muito bacana, né? A gente tem um agora, acho que até posso dar um spoiler, que é um tour IoA. Marcos até vai falar um pouquinho das cidades envolvidas, a Andréa vai estar aí passando pelo Brasil. Isso é muito legal, né? O público ter acesso à pessoa da Andréa, Exato, né? Exato. Tem uma demanda muito grande das pessoas terem mais contato com a Andréa, escutar um pouco mais sobre carreira, sobre como ela chegou lá, Perfeito. Os caminhos, e aí a rede veio com a ideia do tour, né? Legal. O tour vai ser em fevereiro, começa em Balneário, passa por Goiânia, Belo Horizonte e termina aqui em São Paulo. Poxa, legal, hein? E falando de São Paulo, né? A Andréa, ela tem um projeto que é muito legal de trazer uma especialização presencial para o IoA Jardins. Esse diferencial da estrutura, da especialização da Andréa, o que tem agora que o público vai ver em São Paulo de novidade, o programa? Pode falar um pouquinho sobre essa especialização? O que eu acho, assim, o curso de especialização, de um modo geral, em função do tempo, são 18 meses, é onde a gente forma os nossos melhores profissionais, né? Claro. E a gente, com a especialização exclusivamente presencial no Rio de Janeiro, a gente tinha uma abrangência muito pequena, né? Sim. E
eu sentia muita necessidade de poder ampliar isso. E quando o IOA Jardins surgiu, uma estrutura excepcional, uma infraestrutura maravilhosa, a gente conversou e a gente entendeu que era um lugar onde a gente poderia... Com o ITC junto, né, André? Exatamente, isso daí é um diferencial, porque não tem como a gente trabalhar, estudar e aprender e se aprimorar e virar um profissional de excelência se a gente não trabalhar com cadáver. Isso daí, para mim, eu acho que eu poderia dizer que eu acho que tinha que ser obrigatório, todo injetor tinha que fazer um curso com cadáver, né? E para poder conhecer um pouco mais, de uma forma mais realista aquilo que a gente trabalha. Então, sem dúvida nenhuma, trazer o nosso curso presencial para São Paulo era um sonho, era uma vontade muito grande e que vai acontecer agora, esse ano, começando em abril. Abril? Você viu que eu olhei para ele que sabe. Na verdade, março. Março? A aula inaugural é março. Que legal. Né? As clínicas, sim, começam em abril. E, assim, um curso que está bastante consagrado já no Rio de Janeiro, né? Sim. Muito bem. Assim, a gente forma, na verdade, alunos, mas a gente forma também os nossos professores da equipe nesse curso. Então, eu diria que os professores são formados nesse curso, né? Então, é um curso que a Andrea dá bastante ênfase, bastante dedicação. E trazer para São Paulo com a rede realmente é muito, muito inovador para a gente. Que legal. A Andrea já tem um sucesso muito, né, grande na Rede OA com o seu curso híbrido, né, esse ensino blend. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, a experiência da Andrea em estar nesse programa blend também. O programa blend já existe há... É pioneiro, foi o primeiro, Andrea, né? Não, foi o primeiro, acredito que é o quê? Uns 3 anos? 3 anos, mais ou menos. A gente está na 4ª turma no IOA Style Balneário, então, olha só. Exatamente. E, nossa, é muito legal, eu adoro ir para lá. o Blended, ele tem uma performance um pouco diferente do curso 100% presencial e eu acho que ele atinge um público muito diferente, né? Existem profissionais que precisam do tempo de assistir essas aulas de uma forma mais tranquila, em casa, ou porque trabalham demais, ou porque não tem a possibilidade de viajar. E, ao contrário do presencial, porque existem pessoas que têm a necessidade de assistir as aulas presenciais. Então, são públicos muito diferentes, embora o conteúdo programático seja exatamente o mesmo. Mas a abordagem é o mesmo... Não. Presencial no Rio de Janeiro, lá no Instituto, presencial nos Jardins e blended, mesmo conteúdo programático com a mesma equipe. Que legal. É a filosofia. Legal. Exato. É porque, sim, é o que faz sentido pra gente, então Perfeito. É o que a gente tenta reproduzir. E vocês prezam muito por isso, a qualidade, né? A equipe, eu falo muito com o Marcos e ele preza muito por isso, né? A minha equipe, processo, pessoas. Treinamento, processo, pessoas, então é fundamental isso, né, André? É porque é uma construção, né? A gente conseguiu fazer uma linha de trabalho que tá dando certo. Perfeito. Então, para que tudo continue dando certo, a gente tem que continuar seguindo a mesma linha. É isso que a gente bate muito nisso lá, assim, né? O que é bacana do Blend, né, que pra gente foi um desafio, o que tipo de profissional a gente vai formar no curso híbrido, né? A gente tinha um receio muito grande. Sim. E hoje, por exemplo, a nossa equipe aqui de professores de São Paulo, né, que trabalha com a Andrea, toda formada no Blended, são excelentes profissionais, Olha só que legal. Todos têm sucesso profissional, então assim, é um orgulho pra gente muito grande isso. Mostra que dá certo, Exatamente. Com certeza. Depende do aluno, na verdade. Depende e tem público para todo, né? Para todos os cursos, né? Então, são propostas diferentes para públicos diferentes. Agora, sempre, não interessa se ele é o blended ou se ele é o 100% presencial. O aluno precisa estudar e precisa se dedicar. O piloto é sempre o aluno, né? Sim. Ele é que está pilotando e a gente tem, óbvio, a gente dá subsídio, mas é ele que é o responsável pelo seu estudo, seu conhecimento, né? Eu acho que um público lá de casa, ele fica muito curioso, né? Quando ele vê uma grande personalidade que tem sucesso, em como que ela chegou até lá. Você puder falar um pouquinho dessa tua história na harmonização, né? Porque tu vem da dentística e depois foi para harmonização. Exatamente. Eu acho que é muito legal, porque muita gente que está em dúvida, às vezes vai dizer, não, agora eu vou para a Hoff, né, André? E André é uma inspiração para muita gente. Isso é muito bacana. Eu vou falar para você uma coisa muito interessante, assim. Quando eu decidi entrar para harmonização,
foi porque eu percebi que faltava complementar os trabalhos estéticos. Eu sempre trabalhei com odontologia estética intraoral, né? Sempre fiz estética de sorriso. E eu comecei a entender que eu precisava ofertar um pouquinho mais para o meu paciente. E eu fiz a harmonização só para atender os meus pacientes. Mas a minha veia de magistério não me deixou. E conforme eu fui aprendendo e fui aprimorando e fui entendendo que o mercado estava deficiente de profissionais ou de professores que seguissem uma linha de raciocínio, que o magistério, que a minha vida de magistério, eu sou professora desde 1999, é muito tempo. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu quero virar professora também de harmonização. E o que aconteceu é que eu fazia clínica intraoral e dava aula de dentística. Aí eu comecei a fazer a harmonização para trabalhar nos meus pacientes. Depois eu passei a dar aula de harmonização e agora eu não dou mais aula de dentística, mas continuo atendendo pacientes. Não tem mais tempo, né? Mas os meus pacientes eu ainda continuo fazendo odontologia intraoral no meu consultório particular e muito. Bacana. E a gente fala, né, para um público que às vezes está muito indeciso, né? Não sabe o que quer, e essa odontologia mais voltada para a face, ela é apaixonante, né, André? Nossa. Você sai do mundo que o dentista foi treinado na graduação e hoje você tem, né, você sai daquela cavidade bucal e você tem todo um ambiente da face para trabalhar. Isso é gratificante, Eu né? costumo dizer que a gente aumenta a oferta de serviços no consultório, o que faz com que a gente possa ter uma lucratividade muito maior também. Com certeza. É como se fosse um menu de um restaurante com várias páginas. Perfeito. Aquela pessoa vai lá várias vezes para poder experimentar de tudo, mais ou menos isso. Então, se o paciente não tem nada dentro da boca, eu faço face. Se ele não tem nada na face, eu faço boca. E aí a gente vai complementando e a agenda fica cheia o tempo inteiro. Então, sem dúvida, eu não vejo mais um profissional da odontologia que não faça ou não conheça ou não incorpore de alguma forma a harmonização na sua vivência. Para mim, isso não existe. A harmonização, então, ela veio para ficar, ela já está aí consolidada, né? Uma especialidade da odontologia. E aquele profissional que ainda tem dúvida, é bacana ele vir e conhecer um pouquinho da Hoff, para ele saber realmente o que ele vai poder fazer e fazer um curso com uma pessoa, né, nível André Tedesco. Ele sai com a garantia, com a chancela de um preparo, né? E lá no consultório ele vai conseguir replicar toda essa qualidade que vocês ensinam, né, André? Sim, com certeza. Eu prezo muito por um ensino de verdade. Eu falo muito isso com o Marquinhos. Eu não dou aula porque eu fiz Hoff. Eu dou aula porque eu sou professora. Então, eu fiz Hoff depois de já ser professora. Então, eu levo o ensino muito a sério. E eu acho que eu só consigo formar bons profissionais porque eu faço isso dessa forma. É óbvio que o retorno financeiro ele vem como consequência, mas para mim o ensino tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Ô Cris, se eu te falar que há 23 anos eu tô com ela e ela estuda todo dia. Olha só. Todo dia. É o diferencial, né, Marquinhos? Todo dia. Esse é o diferencial que faz o sucesso da Andréia, né? Todo dia que bacana, ela tá estudando que bacana. alguma coisa. Que bacana. E falando um pouquinho, né, de processos, de produtos, a Andréia sempre trabalha com o que tem de referência no mercado. Isso faz diferença também para a qualidade do procedimento lá na ponta, Andréia? Veio algo na minha mente no final do ano passado e eu tenho tentado replicar e eu vou falar agora aqui para você. Eu acho que o sucesso do profissional ele é baseado em 3 pilares, tá? O primeiro é um profissional muito bem qualificado, treinado, habilitado e que conhece o que está fazendo. O segundo é você usar a técnica certa para aquilo que você quer. Então, você tem que estudar para aprender as técnicas. E o terceiro é usar o melhor material que vai te entregar aquilo que você deseja. Sim. Se você usa aquele material que está sobrando no teu estoque ou aquele material que está na promoção do mês, certamente você vai falhar em um desses pilares e a chance de você não ter sucesso é muito grande. Então, a gente preza muito por isso. Lá no Instituto, assim vai ser no IOA, assim é no Blended. Eu colocaria um 4º pilar aí. Deixa só eu terminar aqui. A gente trabalha na clínica de paciente modelo com os mesmos produtos que eu atendo os meus pacientes particulares. E paga quem pode. E a gente não vai abrir mão de usar um produto de qualidade para poder vender ou ter algum retorno, porque eu sei que isso pode me trazer insucesso e o insucesso vai prejudicar a performance que eu construí ao longo da minha vida. Perfeito, perfeito. O 4º pilar que eu colocaria é o seguinte: eu acho que nenhum profissional vai ser grande o suficiente se não
focar em duas coisas: processos e pessoas. É muito importante você gostar de gente, saber tratar pessoas. Não estou falando do paciente, mas pessoas da equipe. Claro. E você construir na tua rotina e clínica, treinar essas pessoas. Treinamento. Né? É muito importante. Isso faz tudo parte de gestão. Né? Então, assim, o pilar da gestão ele é muito importante. Seja uma clínica pequena, seja um negócio maior. Se você não tem foco em processos e pessoas, você vai ter um desequilíbrio em algum momento no teu negócio. E olha que interessante, essa parte de processos e pessoas é algo que eu não tenho domínio. E é por isso que eu acho que a gente está juntos chegando parceria onde a gente está chegando. Né? Exatamente. O Marquinhos faz isso como ninguém. Brilhante. Né? Legal. Falando um pouquinho da história, eu acompanho a história da Andréa já há bastante tempo e eu vejo que vários pacientes já passaram pela tua mão, né? Mas tem algum caso que te impactou, que tu, poxa, possa citar pra gente, até como inspiração para quem tá em casa e quer fazer ROF? Vamos falar de dois casos? Claro, então? óbvio. Um caso de dente tá. e um caso de ROF. Show de bola. Né? O caso de dente que mais me desafiou e que me impactou e que talvez é um dos casos que mais tenha me dado felicidade assim, de ter realizado foi a transformação do sorriso da Grazi Massafera. Que legal. E foi um desafio muito grande porque é uma pessoa pública e qualquer falha ou qualquer não perfeição ia ser visível de uma forma muito abrangente. Então foi realmente um desafio, foi uma dedicação muito grande, envolvi uma equipe assim muito especial para me ajudar nos procedimentos que não eram da minha área, para a gente poder entregar o que a gente entregou. E eu não tenho dúvidas que ficou lindo, porque ela é maravilhosa, o sorriso foi só para complementar. E na harmonização foi a transformação de uma transexual, que é a Gabriele Gambini, e ela me procurou e ela falou para mim, eu nunca mais vou esquecer desse dia, quando ela olhou para mim e falou assim: eu quero poder olhar no espelho e enxergar a imagem daquilo que eu me sinto. E eu me sinto como uma mulher e eu sou um homem. E aí aquilo mexeu comigo e eu adoro desafios, tá? Eu acho que eu sou movida a isso. Legal. E aquilo me desafiou e eu falei assim, eu vou transformar ela numa grande mulher. Hoje a Gabi, ela é uma modelo, mora em Nova York, reconhecidamente uma mulher linda. Linda, eu conheço o caso, gente, linda, maravilhoso. A transformação, eu acho que, assim, nossa, é impactante. Eu nunca vou fazer um caso tão lindo, porque aquele caso não foi só a harmonização, foi o amor. O envolvimento, o propósito. O propósito, né? Isso aí. Que legal, que legal. E trabalhar com amor faz toda a diferença, né, André? Nossa, e eu amo o que eu faço, 100%. Que legal. Falando um pouquinho, então, né, dos teus alunos, o que eles vão encontrar no teu curso que vai ser um diferencial no mercado? Seria tecnologia? Seria, né, a qualidade que a gente já falou? Seria o preparo? Seria a equipe docente? O que mais tu pode falar, assim, sobre diferenciais do teu curso? Eu acho que o maior diferencial é a capacidade que eu e a minha equipe juntos conseguimos construir uma linha de raciocínio na cabeça dessas pessoas, desses alunos, para que eles possam seguir uma sequência lógica de entendimento do início ao fim, do planejamento, do diagnóstico, da execução e da entrega. Legal. Então, e a união dos procedimentos, na verdade. É um curso muito abrangente, a especialização, ela tem toda a parte clínica, a parte cirúrgica, e são muitos procedimentos que são ensinados, mas que, na verdade, o aluno ele não tem que fazer todos. Eu acho que ele precisa escolher aqueles que ele mais se identifica, se aprimorar bastante naqueles, e outros colegas, até mesmo do próprio curso, que gostem dos outros procedimentos, façam parte de uma equipe, assim como eu montei a minha. Eu não faço cirurgia, e eu tenho o meu cirurgião, que é o professor da nossa equipe, o professor Marcos Sodré, e ele faz as cirurgias dos meus pacientes. Mas você tem que saber indicar. Exata, e para saber indicar, você tem que ter noção de tudo. Sim. E eu acho que o diferencial da pós-graduação é exatamente esse. É você conhecer o mundo da harmonização, entender o planejamento de um modo geral, aplicar onde você quer e ter pessoas para te ajudar aonde você não vai trabalhar. Eu acho até que especialização, né, você forma especialistas. Claro. Mas, na verdade, você forma generalistas. Sim. Você forma pessoas que têm uma visão ampla da harmonização no curso da Andréa e que saibam justamente indicar quando tem que indicar alguma coisa, até às vezes uma coisa fora da harmonização, né? Sim, como foi o caso de paciente que tem que fazer uma ortognática ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que é nesse sentido, é um curso generalista. O curso é top demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu também acho. É top demais. Falando um pouquinho para quem está em casa e não conseguiu vir aqui presencialmente no CIOSP,
Pessoal, a Andréia, ela vai palestrar, já tá uma fila ali, já tá um alvoroço, pessoal esperando essa palestra da Andréia, e ela vai palestrar aqui no nosso stand. Eu gostaria que a Andréia desse um spoilerzinho lá para quem tá em casa, que não pôde vir, do que a Andréia vai falar hoje no stand do Ioa. Hoje eu trouxe uma apresentação que eu adoro, aliás, eu escolhi mesmo a dedo, tá? Legal. Que é sobre uma signature que se chama Kissability, que é uma proposta de você trabalhar com os lábios e a região perioral de formas diferentes, dependendo da aplicabilidade para cada paciente. Então, eu vou falar de técnicas de cânula, técnicas de agulha, de proporções labiais relacionadas à face. E vou mostrar o caso da Gabriele Gambini. Olha que bacana. Porque, assim, o caso da Gambini, ele é muito interessante porque eu tive que transformar um lábio masculino em um lábio feminino. É muito mais do que simplesmente preencher um lábio. É você identificar características masculinas naquela face e saber como que você vai conseguir transformar. Então, eu acho que o planejamento ele é a base de tudo, né? Se você planeja bem os seus casos, a execução é uma consequência. A técnica, ela vai ser... Você vai conseguir ser excelente na técnica com o tempo, não vai ser muito rápido. Claro. Mas se você não sabe... É uma curva, né, André? É uma curva de aprendizado. Alguns um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais devagar. Mas se você não sabe planejar e indicar, de que adianta você saber a técnica? Então, eu vou falar bastante disso. Eu adoro essa aula. Que legal, gente. Pessoal, o papo, né? Não é um papo, isso aqui não é um podcast, é uma aula, né? André e Marcos aqui dando uma aula pra gente. Eu acho que tiraram muitas dúvidas. O pessoal lá que né, tava pensando em outra especialidade já vai vir pra Hoff. Vai vir fazer o curso da André, tanto no Blend quanto no presencial. E eu queria, André, que tu desse, né? Deixasse tu e o Marcos uma mensagem final aí para esse nosso público, que às vezes cirurgiões dentistas que estão um pouco desiludidos com a profissão, estão procurando uma nova carreira, uma nova frente na odontologia, e os profissionais que estão aí terminando a graduação, que vão entrar no mercado de trabalho. Uma mensagem final, o que tu pensa da odontologia, da Hoff, né? O que tu falaria para eles, né, que estão nessa profissão tão linda que a gente está, mas podem estar um pouquinho aí desorientados? Bom, como eu ainda faço odontologia intraoral, para mim eu acho que a harmonização ela complementa os meus procedimentos, não que ela complemente os meus casos individualmente, ela complementa a minha vida, ela aumenta meu leque de opções. E engraçado porque a minha técnica, a minha ASB, né, assistente que trabalha comigo dentro do consultório, ela fala: doutora, por que você ainda faz dente? Eu falo: para menina, me deixa. Eu amo fazer meus dentes e eu tenho um carinho muito grande pelos pacientes que me acompanham eu tô há 30 anos formada. Então eu tenho pacientes que estão comigo desde o início. Eu não tenho coragem de abandoná-los. Hoje eu tenho uma entrada de pacientes muito maior de harmonização que de dentes, pacientes de primeira vez. Porque, obviamente, eu tenho trabalhado muito mais nessa área, né, nas redes sociais, nas minhas aulas. Mas eu não consigo abandonar. Para aqueles dentistas que trabalham exclusivamente com odontologia intraoral, se deem a oportunidade de aprender algo novo e algo que vai fazer com que a sua vida seja muito mais tranquila. Quando a minha secretária fala, a minha assistente, para eu parar de fazer odontologia, porque ela vê o nível de desgaste físico e emocional que a odontologia me dá e a tranquilidade, a facilidade que a harmonização. Mas eu ainda continuo gostando. Eu não vejo nenhum problema da pessoa migrar 100% da odontologia intraoral para a harmonização, porque ela é uma especialidade da odontologia. Óbvio. Do mesmo jeito que você faz só endo, só canal, você pode fazer só harmonização e ok, você tem que fazer aquilo que você gosta. Agora, se eu puder traçar um comparativo financeiro, não tem dúvida, a harmonização me dá um retorno muito maior. E se eu puder fazer um comparativo emocional e físico de desgaste, também a harmonização é muito mais tranquila. Eu permaneço na odontologia intraoral simplesmente por amor. E o olhinho dela brilha quando fala, né, Marquinhos? Mas falando desse, né, mensagem que eu acho que o Marcos pode deixar pra gente, é isso aí mesmo, né? Esse financeiro que a harmonização, essa recorrência que a harmonização traz para os profissionais, né, Marquinhos? Sem dúvida, Cris. Eu acompanho, eu falo com alunos da Andréia, ex-alunos, todo dia, há 10 anos eu falo com alunos de odontologia, né? E são várias vidas transformadas. Isso. Então, assim, o impacto que a harmonização, que a Andréia tem na vida das pessoas, é muito grande. Então, pode vir estudar com ela que... Não, quantas carreiras a Andréia já não transformou, né? Isso é muito legal. São muitos depoimentos, são muitos...
toda a nossa equipe de professores que hoje trabalha com a gente foi formada nos nossos cursos. Exato. E eu gosto muito de pensar aquelas pessoas que eu vejo que têm potencial e trazer para perto da gente, porque a gente não faz nada sozinho, a gente precisa das pessoas. Aí ela manda a missão para mim. Ela quer aquela aluna, quer que a gente tem que... Legal. E assim, ó, eu não tenho como terminar sem fazer uma perguntinha. E a responsabilidade de ser essa inspiração para tanta gente? Como é que tu lida com isso? Eu penso assim, gente, será que um dia eu vou conseguir me aposentar? E o Marquinhos ele exige mais a tua presença, né? Mas assim, ele, graças a Deus, hoje ele trabalhando comigo, ele consegue entender essa ausência. A gente tem um filho de 13 anos e as pessoas perguntam muito sobre... E um baita jogador de futebol, hein? É verdade. E as pessoas perguntam como o Arthur lida com isso. E eu falo, cara, pode ser que um dia ele dê pau, mas ele lida muito bem, muito bem. Bacana. Eu poderia ter desenvolvido uma criança muito dependente por conta da minha ausência, e o Arthur se tornou hoje um adolescente completamente independente. Legal. E não é que ele não sinta falta de mim, mas ele entende a minha ausência. E ele, muitas vezes ele fala, mas você está em casa hoje? Tipo, por que você não está trabalhando? E isso para ele é natural. Ele viveu assim, ele cresceu assim. Então, vida que segue. Ele, graças a Deus, é uma criança muito bem formada, muito bem educada e muito feliz. Sem dúvida, o Marquinhos me ajuda muito, porque ele tem a vida que eu queria presente, ter. graças a Deus. Bacana. Ele tem, ó, também, essa eu vou ter que falar isso. aqui, ó. Ele tem a vida que eu queria ter para ele todos os dias. Ele faz reunião na piscina. Ele faz, olha, eu tô lá, ó, injetando, ensinando. E aí o Arthur fala, mamãe, eu acho que eu quero ser empresário. Eu falo, vai, filho, por favor. Gente, obrigado. Nada, Foi um prazer, Cris, que é isso, gente. Um prazerzão. E é sempre uma inspiração escutar o André, escutar o Marcos, né? O sucesso de vocês. Isso é fundamental pra gente ver que a odontologia dá certo, né? É isso aí. Bacana. Obrigadão, que o Papai do Céu continue abençoando vocês e a família de vocês. Amém. Um beijo, meu irmão. Se eu puder deixar um recado para vocês, dúvida. pra gente fechar, o sucesso ele é possível para qualquer pessoa. Você só precisa querer de verdade e se dedicar para isso, porque o que cai do céu é chuva, meu amor. Eita, nós! Gente, obrigado, viu? Beijo, um abraço. beijo, beijo.